Maravilha! Seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Vida com o pastor Diogo Sudré. Vamos dar sequência a este tema que nós estamos falando sobre a vida de José. Muito fantástico! Deus tem coisa boa para falar com você. Vamos em frente. Vendem José como escravo. José agora é levado para o Egito como alguém que não tinha nome, como alguém que não tinha identidade, como alguém que não tinha parentesco, como alguém que não tinha qualquer valor. Ele é levado como um objeto, como um escravo. Deram um preço por ele. Ah, quanto você nos dá aqui por este menino? E ele foi vendido. Mas toda esta situação, ela está sendo um grande tratamento, um grande treinamento, uma grande preparação de Deus com José. José é vendido, ele é levado para a casa de Potifar. Potifar era alguém importante. Potifar era alguém muito importante para Faraó. Ele era ali alguém que cuidava dos exércitos de Faraó. E ele vai comprar José, e José agora vai ser um serviçal, alguém que vai trabalhar dentro da casa desse homem chamado Potifar. Só que a Bíblia vai dizer, meus queridos, e isso é muito interessante a gente observar, porque não importa o lugar, não importa a situação, não importa a dor, não importa a humilhação, não importa o desprezo, não importa o que te aconteça. A grande questão é o que eu e você fazemos com aquilo que nos acontece. O que é que nós resolvemos fazer com aquilo que acontece conosco? É aquela ilustração que nós já vimos e já ouvimos várias vezes, aquela imagenzinha que você já deve ter visto aí, não é? Ou frase, ou alguém falando que as pedras que me lançaram, eu as usei para construir o meu castelo. É aquela pessoa, é aquele homem, é aquela mulher, é aquele jovem, é aquela jovem que ele consegue ressignificar a sua dor, que ele consegue dar um novo sentido para aquilo que lhe causou dor, para aquilo que lhe feriu. E a Bíblia vai dizer, incrivelmente, extraordinariamente, um negócio fantástico, a Bíblia vai nos dizer que José, ele prospera na casa de Potifar. Ele tinha tudo para reclamar, para contender, para brigar, ele tinha tudo para fazer as coisas com rebeldia, fazer de qualquer maneira, ele tinha tudo, talvez até para pensar em tirar a própria vida. Porque afinal de contas, ele viveria com qual propósito, gente? Pensa comigo. Com qual propósito José vai viver a sua vida, uma vez que ninguém sabe quem ele é? Ele foi vendido como escravo, agora dado como morto. Para o seu pai ele está morto, para os seus irmãos ele já não existe. Quem é por José agora? Quem é que cuida dele? Quem é que se importa dele? Quem é que lembra dele? Quem é que é por José? Com qual sentido José vai viver a sua vida? E sabe o que é que sustenta José? A fé. Sabe o que é que sustenta José? Um Deus que está acima de tudo e de todos. Sabe o que é que sustenta José? Seus sonhos. Porque José, foi um homem sonhador. José, ele tinha uma visão maior com a qual ele se conectava e dava a ele propósito para ele se motivar e agir a cada dia. Motivar é você ter motivo para agir. Quando se pergunta, Diogo, você é motivado? Diogo, você está motivado? Quando eu pergunto para você, você é motivado? Você é motivada? Você está motivado? Eu estou perguntando e você está me perguntando, Diogo, você tem motivo para agir? E eu estou perguntando para você, você tem motivo para agir? Então, motivação é quando nós temos motivo para agir. Aí você levanta cedo, aí você tem motivo para fazer, passar, vencer aquela adversidade. E José tinha algo maior, tinha uma visão de longo alcance, porque está numa situação dessa. Por qual motivo ele estaria vivendo? Por qual motivo José estaria vivendo sua vida? Com qual propósito? Mas José, ele é aquele que tinha algo maior com o qual ele se conectava. E você, tem algo maior com o que você se conecta? A fé de José o sustenta, o sonho de José o sustenta. Esta visão o ajuda a levantar todos os dias naquela situação, vendido como escravo, na condição de escravo, e ele ainda continuar motivado a agir. Por que eu sei e por que eu digo que José era um homem motivado a agir? Porque ele prospera na casa do homem que o comprou como escravo. E a Bíblia vai dizer que chega um ponto
que José ele é tão excelente, que José progride, que José avança, que Potifar entrega a administração da sua casa na mão de José. José tinha controle sobre tudo, menos a mulher de Potifar. José tinha controle sobre todas as coisas, de tal maneira que Potifar, o texto vai dizer que ele, descansava, porque ele confiava a administração, o cuidado com as pessoas que estavam a serviço de Potifar. Tudo era resolvido por José. No meu entendimento, e trazendo para os nossos dias, José contratava, José demitia, José ele apresentava para Potifar o que estava dando certo, o que estava dando errado. José era aquele que mantinha a casa e os negócios de Potifar em bom funcionamento. José era um cara extraordinário que ressignificou a sua dor. José foi um cara que deu sentido, propósito para os outros e para a vida dele. Com certeza pessoas olhavam para ele e pensavam, mas ele é um escravo, qual é o passado dele, qual é a história dele, qual é a vida dele, por qual motivo ele vai fazer isso? Mas José, ele era extraordinário. José era um homem conectado a uma visão muito além, muito maior do que ele mesmo, do que o seu tempo. E José era um homem que sonhava. Mas a sua trajetória não termina aqui. O seu treinamento ainda não para por aqui e vai acontecer uma situação agora. Porque a sua habilidade, a sua prosperidade, o seu avanço, a sua excelência começou a despertar a atenção na mulher de Potifar. A mulher de Potifar ela vai fixar os olhos em José. E o texto também vai dizer, a Bíblia nos relata que José era um cara bonito, era um cara afeiçooso. E a mulher de Potifar, ela se engraçou por José. Mas José não cedeu, até que acontece uma situação ali. Um dia a mulher de Potifar, ela se joga para cima de José e José foge daquela situação ali. A mulher arma uma situação para não ficar ruim na história e ela muda a história e começa a gritar e apresenta a história de uma maneira como se José tivesse tentado alguma coisa contra ela, e o resultado disso vai ser Potifar mandar José para a prisão. Isso aí. José agora, ele é preso. José agora, ele é levado para a prisão. É válido pensar sobre isso. Por que é válido pensar sobre isso? Porque agora, José, de novo, ele vai ter que vencer a si mesmo e ressignificar de novo mais uma dor. José agora vai ter que de novo recomeçar. José agora, mais uma vez, vai ter que amargurar toda aquela situação, sabe? Viver ela é uma realidade, mas se recompor, se reconstruir, recomeçar e buscar um novo sentido. E quando nós vemos que José ele foge da mulher de Potifar, aqui nós também entramos, e eu preciso passar isso para você, porque nós vamos ver aqui que para o homem, talvez você compartilhe deste pensamento, eu biblicamente sou o contrário, mas talvez alguns pensem assim, poxa, José podia ter pegado a mulher de Potifar, José podia ter dado uma fugidinha, José podia ter aproveitado um pouquinho daquela situação, Potifar não ia nem saber. Pois é, mas eu preciso dizer para você a respeito de duas orientações que nós temos na Bíblia, com relação à tentação e com relação ao diabo. Algumas pessoas confundem e algumas pessoas brincam quando a Bíblia instrui a fazer exatamente ao contrário. Com relação ao diabo, a Bíblia nos ensina a resistir. Com relação ao diabo, a Bíblia nos ensina a resistir. É você resistir, permanecer, ficar. É você repreender no nome de Jesus. É você estar orando por um filho que está enfermo, por um mal que você está sentindo no seu próprio corpo, e você continuar dizendo, toda enfermidade sai no nome de Jesus. É resistir, é resistir, é resistir. É quando nós vamos ver na Bíblia vários momentos onde Jesus repreendeu o espírito maligno na vida de pessoas. É resistir.
resistir com a palavra, resistir com a oração. Mas com relação à tentação, a Bíblia não manda nós resistirmos. A Bíblia manda a gente fugir. A Bíblia não manda a gente ficar testando a nossa força diante de um vídeo com cenas pornográficas. A Bíblia manda fugir. A Bíblia não diz para você e eu ficarmos resistindo a conversinhas de pessoas, né? Por exemplo, no meu caso, que sou casado, a ficar com conversinhas, amizade colorida, sorriso, conversinhas com moças, com mulheres casadas. A Bíblia manda fugir. Não é não ter relacionamento, mas é saber diferenciar. Parabéns por você ter chegado até aqui. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima quarta para nós continuarmos falando deste tema sobre a vida de José. Nos encontramos lá. Deus te abençoe.